em nome de Jesus. Queridos ouvintes da palavra do Senhor, hoje, verdadeiramente, eu estou não que eu não esteja, não que nós nunca estejamos, mas hoje eu estou totalmente dependente da graça de Deus. Nós estamos diante de uma carta, uma epístola, escrita pelo apóstolo Tiago, com a finalidade de exortar os crentes do primeiro século sobre o exercício da fé genuína. Haja vista que o próprio apóstolo Tiago, ele está diante de uma igreja que não contém uma vida espiritual saudável, porque lhe falta algo. Uma igreja que tem o nome do Senhor na sua boca, uma igreja que se reunia para as orações matutinas, uma igreja que crê ou cria no Cristo ressurreto e o aguardava de forma tão precisa, tão atenta. Uma igreja que, eu posso aqui conjecturar, o texto não é claro, mas uma igreja atuante no exercício ministerial. Porém, Tiago, como um líder espiritual e um observador, Tiago, ele vai notar que falta algo. E esse algo o tornaria esta igreja relevante, triunfante. Este algo o tornaria esta igreja uma igreja diferenciada de muitas igrejas. O problema desta igreja e o que está acontecendo aqui, e que Tiago vai chamar a atenção através de uma exortação, é o favoritismo. O favoritismo, ele está imperando sobre esta igreja. E este favoritismo, ele chama a atenção desse apóstolo, e este apóstolo, com todas as certezas, orientado pelo Espírito Santo e guiado pelas verdades do Evangelho, ele vai alertar sobre este grave pecado. O favoritismo, irmão, é nada mais do que a acepção de pessoas. A igreja muitas vezes se limita sobre questões relacionadas ao pecado. O pecado não é só o adultério. O pecado não é só a infidelidade conjugal. A mentira, aleluia, o desprezo, a ganância, também é pecado. Por isso que, lá no capítulo 1, do verso 1, Tiago, ele vai dizer: meus irmãos, não tenhais fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Tiago está dizendo que o exercício da acepção de pessoas é totalmente contraditório à realidade que Cristo, através da sua palavra, revelou a esta igreja. É um povo que tem Deus nos lábios, mas o coração está distante dele. É um povo, aleluia, que glorifica, que se alegra na presença de Deus, mas é um povo que está distante de reconhecer, ou do reconhecimento verdadeiro, real, do propósito divino de Deus, que é amar o teu semelhante, como a ti mesmo. Eu estava agora de manhã estudando e conversando com a minha mãe, sentado na mesa, e o Espírito me impulsionou a falar com ela sobre a oração do Pai Nosso. Jesus nos ensina a importância da oração. E esta oração é algo muito interessante, porque vai chegar um dado momento desta oração que Jesus, ele fala: Senhor, perdoe-me, assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Ou seja,
para que nós possamos obter o perdão de Deus, nós precisamos ter este coração aberto para também perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos perseguem, aqueles que maldizem sobre o nosso respeito. É impossível, igreja, mantermos um relacionamento sadio com Deus se o nosso coração não está pronto para perdoar. É impossível você dobrar o teu joelho e orar a Deus, suplicar ao Senhor, dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, perdoa as minhas falhas, Senhor, perdoa os meus pensamentos, Senhor, perdoe tudo aquilo de mal que eu tenho praticado, se o seu coração não está aberto ao seu semelhante. Este relacionamento, irmão, é impossível, aleluia. O que o apóstolo Tiago, ele traz sobre, aleluia, um alerta a esta igreja é que a fé sem obra, ela é morta. Aleluia. Você pode orar 24 horas por dia. Você pode passar 30 dias no monte. Você pode participar das orações matutinas. Você pode se envolver nos trabalhos ministeriais. Eu não estou dizendo aqui que isso não é importante, não. Mas desde quando o teu coração esteja em ligação com Deus, desde quando os princípios do Evangelho, eles estejam escritos na tábua do teu coração. Eu acho isso lindo porque a exortação de Tiago é como se Tiago quisesse, aleluia, pelos olhos da fé, trazer um entendimento da importância de uma forma, aonde a igreja deveria o quê? Entrar. E esta forma é o quê? A forma do céu. É o diferencial. Nós fomos chamados, irmãos, verdadeiramente para amar uns aos outros. Esse é o principal pilar do Evangelho. O primeiro mandamento é este: amarás o teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Não tem como eu ter um relacionamento saudável com Deus se eu não amo o meu próximo. Não tem como eu ter uma intimidade com Deus se eu não suporto o meu semelhante. Não tem como, aleluia, eu desenvolver um cenário de intimidade com Deus se eu estou com o meu coração duro, fechado, se eu não tenho um relacionamento bom com a igreja, se eu não tenho um relacionamento bom com os meus irmãos. É impossível, igreja, mantermos uma saúde espiritual saudável se por fora eu estou bonito, mas por dentro eu sou como um sepulcro caiado. Aleluia. Não adianta, irmão, fazermos oração bonita se o nosso coração ele não está em conformidade à vontade de Deus. Não adianta eu pregar um sermão bem elaborado, um sermão que faz você chorar, se emocionar, mas só Deus conhece o meu coração. Não adianta, aleluia, você ter um comprometimento com a igreja, com a obra de Deus, mas se a tua vida ela está totalmente desalinhada, ou, aleluia, não está em acordo com aquilo que o céu ele tem estabelecido. Eu acho isso lindo porque esse tema, irmão, é bastante relevante. A verdade é que nós estamos enfrentando momentos de dificuldade, nós estamos vivendo um período muito acelerado, aonde a vida é corrida, irmão, é trabalho, é aturar patrão chato, é aturar, aleluia, colega chato, é as correrias do dia a dia, conta para pagar, é trabalho, é faculdade, é curso, mas há momentos, irmão, que a voz do Senhor, ela ecoa sobre os meus ouvidos e os teus ouvidos. Há momentos que nós precisamos desligar o volume do mundo para ouvir a voz do Senhor. Há momentos, aleluia, que nós precisamos nos esvaziar de tudo aquilo que nos enche, de tudo aquilo que nos fadiga, de tudo aquilo, aleluia, que gera cansaço emocional, físico e espiritual, para darmos credibilidade à voz do Senhor. Isaías vai profetizar para uma nação rebelde, idólatra, dizendo: o Senhor, ele não está com as mãos com as mãos encolhidas para que não possa salvar, nem com seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Este mesmo Deus, eu vou repetir, este mesmo Deus que entregou o seu único filho
unigênito para morrer por mim, por você na cruz do Calvário, como um ato de amor que revolucionou, aleluia, o curso da vida da humanidade. É esse mesmo Deus que se faz presente aqui nessa noite e diz para mim, para você: precisamos observar mais a necessidade do nosso próximo. É isto que Tiago está escrevendo, aleluia, para a igreja, está escrevendo esta epístola para os crentes desta época, porque ele vai dizer: porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta. O que quer dizer sórdida, pastor Leandro? Vestes sujas. A verdade é o seguinte, irmão: dentro de uma perspectiva humana, carnal, adâmica, nós, seres humanos, temos a tendência, sim, de tratar bem aquele que pode nos oferecer algo. Mas eu amo o Evangelho porque Tiago, aleluia, nessa mesma pegada, ele vai dizer, aleluia: e entrar também algum pobre com sorte da vestimenta, e atentares para o que trazer vestes preciosas, e lhe disserdes: assenta-te aqui no lugar de honra, e dizerdes ao pobre: tu fica aí em pé, e assenta-te debaixo do meu, ou assenta-te debaixo de um estrado. Acepção. Nós temos uma tendência de nos relacionarmos com quem pode nos oferecer algo. Uma igreja que não entende os princípios e valores do Evangelho está sujeita a tropeçar em erros e automaticamente se distanciar do Senhor. Esse cuidado que o Senhor, Ele está despertando no meio do teu coração, é um cuidado acima de qualquer condição social. Porque quando Jesus ele foi pendurado no madeiro, quando Jesus ele foi crucificado e morto, mas ao terceiro dia a Bíblia diz que ele ressuscitou, a salvação, aleluia, a misericórdia repousou sobre a humanidade. Jesus ele não olhou para o pobre, Jesus ele não olhou para o rico, Jesus ele não olhou para quem tem condição. Jesus ele não olhou para quem não tem condição. Se você não tem condição, vem para cá. Se você tem condição, vem para cá. Se você é negro, vem para cá. Se você é branco, vem para cá. Se você é rico, se você é pobre, você faz parte do coletivo da salvação. E é esta atitude que o Senhor quer desenvolver em nós. Que nós venhamos ter o cuidado, igreja, de olhar a aparência, de julgar a aparência. Esta mesma atitude, Samuel, ele foi exortado. Samuel era um profeta, Samuel era alguém que tinha intimidade com Deus, mas quando Samuel ele entra na casa de Jessé, ele vai observar o primeiro: é esse aí, Senhor? Não é esse. Ele vai observar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e o Senhor, aleluia, ele brada no coração de Samuel, dizendo: Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem, ele vê a aparência, eu vejo o coração. E graças a Deus por isso, irmão, porque nós não tínhamos nada de bom para oferecer. A salvação, ela foi gratuita, o preço, ele foi alto. É por isso que Paulo, ele escreve a carta, a sua epístola aos Gálatas, dizendo, aleluia, a salvação não é porque você guarda o sábado, a salvação não é porque você se abstém de coisas impuras, a salvação, aleluia, não é porque você oferece sacrifícios diante do altar, não, a salvação, ela é o favor imerecido. Nós não merecíamos, nós estávamos destinados à perdição eterna, mas aprove ao nosso Deus olhar com olhar de misericórdia, aleluia, porque o seu amor é infinito, é imensurável. Ele te ama, ele me ama, ele não se importa com as tuas fraquezas, com as tuas limitações. Ele conhece exatamente o teu deitar, o teu levantar,
Ele sabe o que você precisa e o que você necessita. Ele sabe que você tem passado, as preocupações, as guerras, os conflitos que você tem enfrentado. Mas o Senhor, eu vou repetir, o Senhor te convocou a fazer parte de um grande exército. E pelo amor de Deus, irmão, não desperdice os dons espirituais que o Senhor tem confirmado sobre a tua vida. O trabalho de cuidar, o trabalho de abraçar, o trabalho de incentivar. Não somente eu que sou pastor, não somente os pastores aqui que estão na tribuna. Este trabalho também é de você. Você que não tem, aleluia, cargo eclesiástico. Você que talvez não tenha uma faculdade. Você que talvez não tenha um curso teológico. É você mesmo que Deus tem escolhido para levantar nesse tempo caótico. Nesse tempo onde pessoas estão deprimidas, abatidas, tirando a própria vida. E através de uma palavra, através de um direcionamento de Deus, esta palavra, ela é capaz de mudar o curso da direção da vida daquele que perdeu as esperanças. Aonde tem partidarismo, Deus não opera. Ambiente que tem fofoca, Deus não opera. Tu está pensando que Deus não vê você falando mal do teu irmão? Você pensa que Deus não vê? E não é só Deus que está vendo, não. Satanás também, Satanás envergonha, tá? Tem gente que passa 24 horas do dia. Fala mal do irmão, fala mal do líder, fala mal de fulano, de Beltrano. Desperdiça o seu tempo precioso. Ao invés de estar o quê? Meditando na palavra. Ao invés de estar em oração. Ao invés de estar jejuando. Ao invés de estar visitando os necessitados. Muitas vezes nós perdemos o nosso precioso tempo, irmão, com coisas que não vão agregar nada de bom para a nossa vida. E o tempo passa, irmão. A juventude passa. Eu estava falando com meu filho no carro vindo para cá. Eu lembro dos meus 18 anos, que não faz muito tempo. Estava em processo de alistamento, na fila do RECMEC, lá aguardando a minha vez. E hoje eu já estou com 39 anos. Embora não pareça, né, irmão? Alguns dizem que eu tenho 20. Brincando, irmão. Eu posso mentir aqui em cima. Mas o tempo passa, irmão. Billy Graham, ele, numa das suas conferências missionárias, Deus usa Billy Graham sobre o tempo. Como tem sido o exercício do seu tempo. Como tem sido a sua vida diária? Que tipo de ocupação você tem tido no seu dia a dia? Muitas vezes, irmão, nós perdemos o nosso tempo na internet, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no TikTok. E há pessoas, irmão, que estão esperando, talvez não uma presença física, mas uma mensagem via WhatsApp. Você sabia que Deus pode te usar através desta ferramenta? Você sabia, aleluia, que através da tua voz haverá um alcance do eterno, aleluia, direcionado ao coração de alguém. E esta exortação que Tiago, ele traz para a igreja. O tratamento precisa ser de igual. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como assim, pastor Leandro? Amará o pobre. Amará o necessitado, amará o desprovido, amará o enfermo, mas também amaremos aqueles que possuem condição financeira. Porque Tiago aqui não está condenando quem tem. O problema aqui é a diferença no tratamento. É muito fácil, irmão, eu tratar bem alguém que pode me favorecer uma condição. É muito fácil, aleluia, eu usar de honraria alguém que pode abrir uma porta e esta porta mudar a minha vida. E o Senhor, nesta noite, Ele exercita a minha e a tua fé, irmão. Eu me incluo nesta palavra para nós usarmos de benevolência aqueles que não têm nada, aquele que nos pode oferecer nada, aquele que não tem exclusivamente nada. É esse que Deus quer que a gente use de misericórdia. É esse que Deus quer que a gente use de misericórdia.
Aí lá no versículo 4 diz: porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmo, e não fizeste juízos de mau pensamento? Meu Deus, Deus conhece o que você pensa. Os teus pensamentos eu não posso ler. Mas Deus vê tudo. Deus sabe de tudo. No oculto e no secreto. Ao homem você engana. Ao homem eu engano. Ao meu líder eu também engano. Mas a Deus não. Deus vê tudo. A Bíblia diz que Ele esquadrinha coração e pensamento. Aleluia. E é por isso que esta distinção, ela é revelada pelos maus pensamentos e pelo juízo. Tem gente que ama julgar. Julga a vida de fulano, de ciclano, mas deixa de enxergar para dentro de si. Fulano pecou, ciclano adulterou, Beltrano cometeu isso, ciclano saiu da igreja, desviou. É esse padrão que o reino quer de mim e de você? Se pecou, irmão, vai lá, estende a mão e levanta. Se errou, vai lá e aconselha. Se caiu em adultério, vai lá, abraça. Ora pela vida dele, abençoa. Deus nos chamou como ferramenta, irmão, de edificação. Mas tem gente que dá lugar para o diabo. Ao invés de ajuntar, espalha. Ao invés de agregar o crescimento, irmão, destrói. Tem gente que é especialista em causar divisão em certos ambientes. Mas não tem a coragem de se levantar. Eu vou me lançar. Eu vou me colocar na posição que Deus quer. Aleluia. A minha boca será uma ferramenta de bênção para abençoar pessoas. Para levantar quem está caído. Para animar quem está desanimado. Para trazer alegria a quem está entristecido. Não seja uma ferramenta do diabo, irmão. Seja uma ferramenta usada por Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque o mesmo Tiago, lá no capítulo 1, verso 22, ele vai dizer: sejam praticantes da palavra e não ouvintes. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O diabo, ele não tem medo do conhecimento que você tem da Bíblia. O diabo, aleluia, ele não teme a vestimenta que você se veste para vir para cá. O diabo, aleluia, ele não se espanta com a tua oratória, com a tua oração, com os propósitos que você faz. Mas quando você decide andar em conformidade com Deus, irmão, você será uma ferramenta e um instrumento de milagre nas mãos dele. E por onde você passar, irmão, por onde você pisar a planta dos teus pés, vai ter vida. Aleluia. Por onde você pisar a planta dos teus pés, vai ter renovo, vai ter mudança de cenário. Sobre a tua vida existe um querer, e este querer não é querer do homem. O homem falha, o homem erra, o homem promete e não cumpre, mas o Deus que te chamou, eu vou repetir, o Deus que te chamou para uma grande obra, Ele é fiel para cumprir. Deus, Ele conta com você, irmão, para cuidar. Você foi chamado, não, mas a responsabilidade é do pastor Leandro. Não, quem disse isso? Todos nós, irmão, prestaremos conta naquele grande dia. É claro que existem chamados que realmente a responsabilidade ela é maior, o peso do chamado. Mas você não foi chamado, escolhido por Deus, para simplesmente ficar sentado num banco, ouvir a palavra, terminar o culto, ir embora, e os problemas continuarem. O Senhor, Ele nos convida nesta noite a sairmos da nossa zona de conforto, a pedirmos a Ele a direção daquilo que Ele tem para a nossa vida. Deus, Ele tem uma direção para cada um de vocês aqui, irmão. Talvez, aleluia, um não prega,
mas esse que não prega, canta. Talvez, aleluia, esse que não tem o dom de cantar, ele tem um dom de interceder. Talvez esse que não tem um dom de interceder, tem um dom de abraçar. Tem gente que tem um dom de abraçar, sabia disso? Tem gente, aleluia, que possui o dom da ajuda. É abençoador, abre a porta da sua casa, coloca a mão no bolso e abençoa quem está passando por uma necessidade. Tem aquele que possui o dom de amar. Tem aquele que possui o dom de incentivar. Tem aquele, aleluia, que possui o dom de ornamentar, seja lá o que for. Mas, irmão, em nome de Jesus, se coloca na brecha, se coloca na posição. Não seja a ferramenta, aleluia, para o diabo te usar, para você destruir vidas dele. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou como ferramenta de edificação. Aí lá em Mateus 25, do 37 ao 40, olha que coisa linda. Diz assim: então os justos responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondendo-lhe o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Que responsabilidade, irmão. Se você oferecer um copo de água geladinho, eu não tenho uma picanha, eu não tenho um frango, eu não tenho um dinheiro, mas eu tenho um copo de água gelada para oferecer ao meu semelhante. A Bíblia diz que grande será o seu galardão no céu. O problema, irmão, é que nós estamos nos limitando somente aos nossos problemas. O problema é que nós estamos inventando desculpas para não fazer a obra, porque não temos tempo, porque eu estou com problema, porque eu tenho dificuldade, porque eu estou desempregado, porque isso, porque aquilo. E há uma responsabilidade atribuída sobre a mim e sobre a tua vida. O Senhor, Ele conta com você, irmão. O Senhor, Ele conta comigo, para que levamos a boa semente da salvação a vidas. Há muitas pessoas, irmão, carentes de ouvir um conselho seu. Há muitas pessoas carentes de receber um abraço seu. Há muitas pessoas, aleluia, que não querem o dinheiro. Há muitas pessoas que não querem uma ajuda de cesta básica, ou seja lá o que for. Há pessoas que querem que você somente sente do lado, dê um abraço e diga: o Senhor é contigo, varão. O Senhor é contigo, varoa. O Senhor é contigo nesta guerra. O Senhor é contigo nesta luta. Porque a Bíblia diz, irmão, que o servo, um centurião, ao encontrar Jesus, ele se prostra. Porque é um homem amável. É um homem que possui uma autoridade perante os homens. Mas quando, aleluia, ele encontra com Jesus, ele se prostra. E ele diz: Senhor, há um servo meu à beira da morte, e eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas basta uma palavra e o meu servo será curado. Perceba que a atitude, aleluia, de humildade desse homem resultou num extraordinário poder de Deus. A salvação, Jesus não precisou nem entrar na casa daquele homem, uma palavra liberada do céu, através do posicionamento daquele homem. O seu servo que estava à beira da morte, ele levantou. Aleluia. É assim que o Senhor quer que façamos, irmão. Que sejamos bênção na vida das pessoas. Glória a Deus. Aí ele vai dizendo: porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amará o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis.
É um desafio, irmãos. Amar o nosso semelhante é um desafio muito grande. Mas nós precisamos exercitar a nossa fé. Pedir que Deus nos molde. Pedir que Deus transforme o nosso interior. Precisamos sair de um padrão de formalidade e mergulhar na espiritualidade de Deus. Deus nos quer autêntico na fé. Porque a autenticidade da fé, irmão, gera maturidade na nossa mente, abre as nossas vistas espirituais, nos ensina a necessidade de perdoarmos, nos ensina a necessidade de termos um posicionamento para sermos fonte de bênção na vida de pessoas, irmão. E é esse exercício e essa prática que o Senhor quer que a gente saia daqui nessa noite, refletindo sobre esta palavra. Eu preciso ser melhor. Eu preciso rever os meus conceitos. Eu preciso melhorar minha forma de falar. Eu preciso melhorar o meu comportamento de agir. Eu preciso melhorar o meu padrão diante dos homens e principalmente diante de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí ele vem dizendo, ó, lá no verso 9, já vou caminhando para o fim. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. O que é que Paulo está dizendo? Se você diz que cumpre toda a lei, e se falhar em algo, ainda que seja pequeno, você descumpriu todas elas. É isso que Paulo está dizendo. Você transgrediu. Eu posso pregar, eu posso cantar, eu posso evangelizar, eu posso falar do amor de Deus, aleluia. Eu posso andar com a Bíblia debaixo do braço. As pessoas no meu trabalho podem me conhecer como pastor, como servo de Deus. Os meus vizinhos podem identificar em mim um cristão, mas se eu não exercito aquilo, aleluia, que eu diz que eu creio, eu estou totalmente fora de um contexto. É por isso que Tiago vai dizer, não sejais o quê? Praticante, como eu disse logo no início. Não sejais, perdão, sejam praticantes da palavra. E não apenas ouvintes. Que a nossa vida esteja em conformidade com aquilo que professamos, irmão. Porque nós estamos diante de uma igreja que até adora, mas as suas ações são incoerentes com aquilo que ele professa. Que não sejamos incoerentes diante dos olhos de Deus. Que possamos buscar, irmãos, a melhoria, a nossa qualidade espiritual diante do Eterno. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não faz misericórdia. E a misericórdia triunfa pelo juízo. E eu louvo ao Senhor, irmão, porque nós estamos vivendo no período da misericórdia. Nós estamos vivendo o período da graça. A graça, aleluia, ela não te dá autonomia para você pecar. A graça salvadora de Jesus Cristo, ela não te dá autonomia para você viver de uma forma daquilo que você acha que é certo. A graça, ela não te dá autonomia para você ser dono do teu próprio nariz, irmão. É aquilo que Deus quer, é aquilo que Deus ensina que deve ser, irmão. Esta é a verdade. Porque ainda há um tempo de graça. E que possamos aproveitar esse tempo para fazer o bem, praticar as boas obras, usar de misericórdia com o nosso semelhante, abençoar, orar por quem nos persegue. Você já orou por quem te persegue? Você tem coragem
de abraçar quem você sabe que fala mal de você? Será que nós temos a coragem de abençoar quem um dia deu as costas para a gente? Isso aqui não é evangelho de oba-oba não, irmão. Esse evangelho que traz arrepio na pele, nos cabelos, que emociona. Mas é um evangelho que não transforma. É um evangelho que a pessoa entra e sai da mesma forma. Este evangelho pregado aí fora, do sucesso. Esse evangelho, aleluia, que você vai alcançar, que você vai chegar, glória a Deus, irmão, que você alcance. Mas que a tua vida espiritual esteja saudável diante dos olhos de Deus. Porque a Bíblia diz: o que vale ganhar o mundo e perder a tua alma? O que adianta, irmão? Com todo respeito, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos dentro da igreja, sem uma transformação de vida. Vem, adora, prega, canta, louva, mas o coração está distante de Deus. O que Deus tem para a vida dessa pessoa, ela não vive. Tem um hino até que eu critico muito, do Marquinhos Gomes, quando ele diz assim: não morrerei enquanto as promessas não se cumprir. Negado. Você pode morrer sem a promessa se cumprir, porque foi escolha sua. Há pessoas, irmão, que tem uma estrada pela frente de 60, 70, 80 anos, mas por causa de uma decisão errada, por causa de suas próprias escolhas, a sua vida foi encurtada. Será que chegou o momento? Será que foi Deus? Mas foi o tempo de Deus. Será, irmão? Nós temos responsabilidade sobre as nossas vidas, sobre as nossas ações. E naquele grande dia, prestaremos conta diante daquele que os olhos é como chama de fogo. Daquele que vê tudo, enxerga tudo, ouve tudo. Daquele, aleluia, que ouve as conversas quando você não está. Daquele que enxerga coisas, aleluia, quando você fisicamente não está presente. E Ele sabe de tudo. Então descansa o teu coração, irmão. Vamos exercitar a obra do cuidado. O cuidado com o próximo. Eu tenho certeza absoluta. Pastor, mas eu estou desempregado. Mas tem gente enfermo, desenganada pelo médico. Pastor, mas eu não gosto do meu corpo é feio, minhas pernas é fina, meus braços é gordo, minha cintura é isso, meu pescoço é aquilo. E tem gente tetraplégico que queria ter as tuas pernas para andar. Queria ter a visão que você tem para enxergar. Queria ter a audição que você tem para ouvir. Queria ter, aleluia, a fala, a língua que você tem para poder jubilar ao nome do Senhor, irmão. Não se prenda às circunstâncias momentâneas. O que Deus tem para a tua vida é maior, irmão. Levanta dessa zona de conforto. Sai, pelo amor de Deus, irmão, dessa zona espiritual. Rasa e viva a poderosa essência que Deus tem transbordante para a tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus nessa noite que Deus vai te usar. Por onde calamandu que delebai, aí calachúria, alabarachubi calabaraxéria. O teu pai que está desviado ou nunca aceitou Jesus, ele vai voltar através da tua vida. A tua mãe, o teu tio, os teus parentes, os teus avós, os teus netos, os teus sobrinhos. Deus vai fazer. Amando que delebarai. Uma transformação. Aleluia, no ambiente que você convive. O brilho do Espírito Santo, ele fará diferença na tua vida, igreja. As palavras que sairão da tua boca, que tem que sair da tua boca, serão palavras de vida. As palavras que saem da minha boca serão palavras de transformação. E nesta noite, o Senhor me convida e te convida. Você que não abraça, passa a abraçar.
Você que tem alguma coisa contra o teu irmão, vai lá, olha nos olhos dele. Libera o perdão. O perdão é libertador, irmão. O perdão, ele faz bem para a tua alma. O perdão, ele te dá saúde. Calamanto que delebarai. A subcalassória. O perdão, ele é libertador. Que possamos, irmãos, ter o cuidado, através desta palavra, com as acepções. Que o nosso amor possa ser um amor mútuo. Que possamos amar o nosso semelhante, independente de condição social, independente de cor, independente de raça, independente de localidade. O amor que eu tenho pelo meu amigo que mora na Barra da Tijuca e tem uma cobertura de 3 milhões de reais, é o mesmo amor que eu tenho para com o meu semelhante que mora numa comunidade. O meu amor, ele precisa ser autêntico por aquele que tem uma BMW, mas também por aquele que anda de Chevette, ou até mesmo a pé. Que o nosso amor, irmão, não venha se limitar pelas circunstâncias, mas que nós possamos ser uma igreja triunfante e aprovada pelos céus. Que Cristo, que Deus em Cristo Jesus te abençoe nessa noite, e que através da tua vida, irmão, eu creio que haverá sinais de Deus, e aqueles que estão afastados vão voltar, aqueles que estão mortos vão viver, aqueles que estão em luto vão voltar a sorrir, em nome de Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Quantos glorificam a Deus por esta palavra? Amém. Glória a Deus.